Quem sabe o que os outros estão pensando? Como os mais pobres sentem o peso da exploração? Preocupações desse tipo sempre estiveram presentes na vida e nas obras de Graciliano Ramos, o personagem que vamos conhecer um pouco melhor hoje. Esse escritor alagoano, considerado um dos mais importantes da literatura brasileira, nasceu numa cidadezinha do interior de Alagoas chamada Quebrangulo, em 1892. Ele começou a escrever ainda criança ao ser estimulado por um professor que via no menino uma inclinação literária. Mesmo assim, Graciliano só ficou famoso já com quase 40 anos, quando era prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Os relatórios que Graciliano fazia como prefeito eram tão bem escritos que acabaram sendo publicados nos jornais da época. Incentivado por um editor do Rio de Janeiro, ele publicou em 1934 seu primeiro romance que se chamou Caetés. Graciliano Ramos era um homem rigoroso, fechado e um tanto desconfiado. Mas, ao mesmo tempo, ele também era um sujeito espirituoso com um senso de humor particularmente irônico. Contam que, quando ele era prefeito, tomou a decisão de proibir a circulação de porcos, cabras e outros animais na cidade. Quando alguns desses animais era encontrado na rua, o prefeito mandava matar e distribuía a carne para as famílias pobres da cidade. Um dia, o pai de Graciliano chegou à prefeitura reclamando que pegaram um porco seu e alegando que aquilo estava errado, afinal ele era o pai do prefeito. Contam que o próprio Graciliano olhou para o pai e disse sem pestanejar: "Prefeito não tem pai". A preocupação com a educação e com o combate ao preconceito sempre guiaram sua vida. Quando ocupou o cargo que hoje seria o de secretário de Educação do estado de Alagoas, Graciliano trabalhou para garantir que crianças pobres recebessem uma educação de qualidade. Para cumprir essa tarefa, ele pessoalmente procurou meninas e meninos nos becos, ruelas e cabanas de pescadores para distribuir material escolar. O resultado desse esforço foi que a escola passou a ter estudantes negros e pobres que nunca haviam frequentado uma sala de aula. Algum tempo depois, 4 alunos negros dessa mesma escola se destacaram como os melhores alunos da cidade naquele ano. Ao saber desse resultado, Graciliano perguntou com a acidez característica do seu melhor estilo irônico: "O que nos dirão os racistas sobre esse resultado?" Em 1936, Graciliano deixou seu cargo de secretário porque foi preso pela polícia política de Getúlio Vargas. Era muito comum naquele período as pessoas serem presas sem nenhuma acusação formal. No seu livro de Memórias da Prisão, escrito nos últimos anos de sua vida, Graciliano escreveu sobre o que ele chamou de nosso pequeno fascismo tupinambá, que era autoritário o suficiente para prender um sujeito pacífico como ele. Não fazendo parte de nenhum partido nem de qualquer organização contra o governo Vargas, ele se perguntava: que mal podem fazer minhas armas fracas e de papel? Que era como o próprio Graciliano se referia aos seus livros. Depois de sair da prisão, Graciliano se empenhava ainda mais em favor dos oprimidos e contra uma sociedade brutalmente desigual. Dos 4 romances que ele escreveu, o mais importante, Vidas Secas, só foi escrito depois de ter vivido os horrores da prisão e convivido com pessoas que não teria conhecido se não tivesse se tornado prisioneiro de Getúlio Vargas durante quase um ano. Ele tentava, naquele período, compreender como funcionava a cabeça daquela gente toda que viveu com ele na prisão. Graciliano reconhece que é impossível saber o que se passa na cabeça das outras pessoas, mas a literatura é a sua forma de aproximar e tentar sentir a dor do outro e ser solidário com ele. Na década de 40, tanto Graciliano quanto seus filhos mais velhos e sua esposa, Heloísa, entram no Partido Comunista para lutar pela derrubada do governo Vargas e pela construção de uma sociedade mais justa. Como escritor, Graciliano usou seu talento para denunciar as desigualdades que aconteciam no país naquela dura época de regimes autoritários.
Como homem político, lutou contra a ditadura pela busca da construção de uma sociedade que garantisse que o povo fosse realmente tratado com respeito e dignidade. Para isso, ao invés de apenas imaginar o sofrimento do povo, Graciliano chamava o próprio povo para participar da construção de uma nova Constituição. Nesse sentido, Graciliano dizia que qualquer romance é social. Mesmo a literatura mais elitista é trabalho social, porque só o fato de procurar afastar os outros dos problemas é uma luta social. Entre um brilhantismo literário incomum e um posicionamento político cristalino, Graciliano Ramos jamais deixou de lado sua preocupação com aqueles que mais sofrem e que menos têm. A memória de um personagem com esse perfil nunca pode estar longe do povo. MTST, a luta é para valer.